Oi, pessoal! Estou de volta aqui para continuar com vocês a nossa aula de Gestalt. Essa parte vai ser um pouquinho mais extensa, mas eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque é a parte mais importante mesmo da nossa aula, e em que eu vou passar para vocês os conceitos reais mesmo de Gestalt e os princípios, né, que vão ser muito importantes para vocês formularem os seus projetos. Bom, começando a aula, eu vou passar para vocês uma parte que é bem importante, eu até coloquei ela maior aqui para vocês verem, que é o quê? Lembra que eu falei para vocês na última aula do von Ehrenfels, que foi o primeiro pensador, né, a desenvolver os conceitos da Gestalt? Então, o Ehrenfels ele desenvolveu um artigo chamado das qualidades gestálticas, onde ele explicava que a Gestalt era um conceito primordialmente psicológico, e ela ia além de conceitos estéticos como ela era compreendida na época. Isso foi muito importante para que a Gestalt ela abandonasse o campo só da filosofia, né, porque o von Ehrenfels ele era um filósofo, e que ela partisse para essa área da psicologia e posteriormente para outras áreas, como no nosso caso a área do design. Essa teoria da percepção visual, ela surgiu para atender algumas necessidades, sendo que uma delas é como resultado das experiências profissionais na concepção de diversos projetos, né, da área do design industrial e do design gráfico. Então, assim, a lei da percepção visual, a teoria, ela ajudou muito na concepção dos nossos projetos, né? Seja de design industrial, né? No caso, como era tratado o design de produto, ou seja, do design gráfico. Por que que ela ajudou? Porque ela conseguiu mostrar pra gente que algumas formas eram mais agradáveis do que outras formas e que as pessoas tendiam a enxergar algumas formas diferentes de outras. E muitos dos conceitos e fatores da organização formal estudados pelos psicólogos da Gestalt coincidiam exatamente com as preocupações e práticas projetuais relativas à concepção de produtos com configurações formais fundamentadas nos princípios da ordenação, equilíbrio, clareza e harmonia visual, que são os alicerces da formulação gestáltica no campo da percepção da forma. Isso que eu falei para vocês pode parecer um tanto complexo, mas o que eu quis dizer para vocês? Que graças aos conceitos formulados pelos psicólogos da Gestalt, hoje a gente pode contar com esses princípios que são ordenação, equilíbrio, clareza e harmonia visual. Apesar deles serem os alicerces do estudo da Gestalt, eles também ajudam a gente, que é designer, na concepção dos nossos projetos, porque é importante que um projeto ele tenha ordem, ele tenha equilíbrio, ele tenha clareza e, no nosso caso, harmonia visual. Seja ele um produto, seja ele uma peça gráfica. Bom, deixa eu continuar aqui para vocês, que saiu aqui do lugar, rapidinho. Para vocês reverem, né, o que a gente viu na última aula. E agora, os 8 princípios da Gestalt. Pessoal, esses princípios da Gestalt, eles são extremamente importantes e é bem legal que vocês entendam bem eles. Quem tiver dúvida, pode me mandar e-mail. Quem quiser indicação de alguma bibliografia, eu sempre falo isso para vocês. Pode pedir, porque a gente passa para vocês. É importante estudar essa parte de Gestalt, principalmente quem gosta dessa parte de design gráfico, quem está seguindo nessa parte, porque a parte gráfica é a que mais usa os princípios da Gestalt. Não que as pessoas que vão fazer produtos não vão utilizar, elas vão também. Mas nós que trabalhamos com design gráfico, nós usamos esses princípios a todo momento, então é importante que a gente conheça muito bem eles. Então vamos lá, o primeiro princípio da Gestalt é o princípio de unidade. Uma unidade pode ser traduzida num único elemento ou como parte de um todo. As unidades formais que configuram um todo são percebidas geralmente através das relações entre os elementos ou subunidades que as constituem. O que esse princípio quer dizer? A uma unidade, no caso aqui, ó, a gente vê esses quadradinhos aqui, ó. O nosso cérebro ele tende ou a perceber uma só, ou se ela estiver junto com outras unidades, o nosso cérebro ele tende a entender isso aqui como um todo. Isso é um tanto quanto repetitivo. Nos próximos princípios, vocês vão ver que eles estão todos interligados. Eles tendem a ser um ligado ao outro. Vocês vão ver que uma unidade ela é ligada depois ao princípio do fechamento e tudo mais. Mas, inicialmente, o que vocês têm que entender?
que o nosso cérebro, quando você tem pedacinhos que são unidades próximos um dos outros, ele tende a reconhecer esse pedacinho, mas ele tende também a ver que esses pedacinhos formam alguma coisa, formam um todo. Esse é o princípio da unidade, que é o primeiro princípio da Gestalt. No que a gente pode usar esse princípio? Na criação de peças gráficas, na criação, de repente, de blocos de textos, de ilustrações, de diagramação. Todos esses conceitos eu vou passar mais para frente para vocês, podem ficar tranquilos, tá bom? E o segundo princípio da Gestalt é o princípio da segregação. Segregação significa a capacidade perceptiva de separar, identificar, evidenciar ou destacar unidades formais em um todo compositivo ou em partes desse todo. Então, o que significa isso daqui? Por exemplo, aqui a gente tem 3 unidades, né, que são essas linhas. O nosso cérebro está enxergando isso daqui como um todo, ele está enxergando aqui um desenho, está enxergando uma xícara com uma fumacinha saindo e um pires. Mas o nosso cérebro ele tem a capacidade de destacar isso daqui, ele identifica o que é, a gente não está enxergando só algumas linhas curvas, a gente está enxergando uma xícara saindo fumaça. E ele tende a destacar algumas coisas, por exemplo, a fumaça significa que o que está aqui dentro está quente. Isso tudo, pessoal, eu estou dizendo para vocês olhando um desenho que só tem 3 linhas curvas. Então, olha como o nosso cérebro ele consegue ter essa capacidade, né, de fazer essa tradução dessa imagem. E como que isso se dá? Daquela forma que eu já falei para vocês, através da nossa capacidade de enxergar o mundo à nossa volta e atribuir significados às formas que a gente enxerga. E esse conceito ele é bem importante a gente ter, essa segregação, principalmente na criação de logotipos. Então, quem for trabalhar com essa parte de logotipos, sempre pensa um pouquinho nesse princípio quando for criar. Isso ajuda até vocês a fazerem logos simples, logos que são considerados mais chiques ou, de repente, mais sofisticados e que, ao mesmo tempo, conseguem passar a mesma informação que, de repente, um logo que traria vários elementos visuais não passaria. Vamos para a próxima. O próximo princípio é o da unificação. A unificação da forma consiste na igualdade ou semelhança dos estímulos produzidos pelo campo visual, pelo objeto. O que isso quer dizer? Que se a gente fizer um desenho que tiver várias unidades próximas, por exemplo, aqui são vários pontinhos fazendo essa forma. O nosso cérebro ele tende a enxergar isso como um todo, é como uma coisa unificada. Então, por mais que elas estejam separadas, se houver uma proximidade, o nosso cérebro vai enxergar aquilo como uma coisa só. Isso também é importante para a gente fazer, de repente, diagramação ou até mesmo ilustrações. O próximo princípio é bem legal, que é o princípio do fechamento. Elementos são agrupados se eles parecem se completar. Ou seja, nossa mente vê um objeto completo mesmo quando não há um. Então, aqui, ó, o que a gente tem? Um quadradinho, que na verdade ele não está aqui. A gente está enxergando um quadrado, mas na verdade ele está sendo composto por esse círculo que está picotado e por esses triângulos. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma forma sendo formada por outras formas. E o nosso cérebro está formando isso através do fechamento das imagens. Não tem nenhuma linha aqui formando um quadrado, mas a gente está enxergando esse quadrado. Isso é interessante, de repente, quando vocês vão fazer peças gráficas, quando vocês forem fazer ilustrações, sites, logos também. Esse princípio é um dos mais utilizados no design gráfico e é um dos coringas, por assim dizer, quando a gente vai fazer peças gráficas que a gente quer dar uma ênfase diferente, quer fazer um trabalho diferente, usar, de repente, formas geométricas ou não, e que dá esse efeito e fica bem legal. O próximo princípio é o da continuidade. Essa lei diz que pontos que estão conectados por uma linha reta ou curva e são vistos de uma maneira a surgirem um caminho mais suave, ao invés de a gente ver linhas em ângulos separados, as linhas são vistas como uma só. Então, ó, vou aproximar aqui para vocês verem melhor. Então, ó, de repente, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo dos Jogos Olímpicos, né, dos círculos interligados. Eles são círculos separados que estão só unidos um em cima do outro, mas o nosso cérebro ele tende a ver isso como uma forma complexa, como uma coisa só. E nisso a gente faz o princípio que a gente liga esses elementos, a gente sabe que eles são interligados e que eles formam um todo. Isso também é bem interessante quando a gente vai fazer uma ilustração, seja ela qual for, ou uma peça, porque
com esses elementos que a gente vai mostrar que existe ali um princípio de unidade, mesmo que elas não sejam uma coisa só, mesmo que a gente use formas diferentes, só nessa sobreposição a gente está mostrando que ali existe uma união. Então vamos lá, vamos para o próximo. O próximo princípio é o da proximidade. De acordo com a distância, podemos atribuir o sentido de grupo ou não a determinados objetos. Esse aqui também é super legal, esse é um outro que eu digo que é um outro coringa, assim como o princípio do fechamento. Por quê? Se a gente tem uma quantidade de elementos, se eles estão todos próximos, como é aqui no caso, formando um grupo só, o nosso cérebro está enxergando isso como um grupo só. Mas, a partir do momento que você dá uma separadinha, isso passa a ser grupos diferentes. E se eu separasse isso ainda mais, seriam outros grupos. Isso aqui é bem interessante quando a gente está fazendo diagramação, seja diagramação de materiais físicos, como livros, revistas, ou diagramação de sites, de materiais gráficos que são interativos e que não são impressos. Isso aqui é muito interessante, pessoal, porque vocês colocam um elemento um pouquinho mais longe do outro, nosso cérebro já tende a formar outros agrupamentos, de acordo com a proximidade desses elementos de outros elementos. Isso ajuda muito, principalmente na diagramação. Eu vou falar de diagramação depois para vocês, vou voltar a tocar nesse assunto da proximidade, mas é interessante que vocês observem bem e passem a observar até mesmo nas coisas que vocês veem por aí, na internet, ou nas revistas, nos livros, onde for. Começa a reparar nesses princípios da Gestalt, isso vai ajudar vocês bastante a assimilar os conceitos. O próximo princípio é o da semelhança. A igualdade de forma e de cor desperta também a tendência de se construir unidades, isso é, de estabelecer agrupamentos de partes semelhantes. Então, o que isso quer dizer? Ó, eu até coloquei aqui uma legendinha. Ó. O agrupamento por semelhança acontece nos dois exemplos acima, sendo que na figura à esquerda ela se dá pela cor e na figura direita ela se dá pela forma. O que acontece aqui? O nosso cérebro ele tende a agrupar as coisas que têm cores semelhantes ou formas semelhantes. Então, se você tem um todo, mas você tem uma separação de cores, o nosso cérebro ele agrupa essas cores e ele forma aqui uma outra forma. Ó. A gente, na verdade, aqui tem um quadrado, se você for ver, né? Cheio de bolinhas dentro. E o que o nosso cérebro está mostrando para a gente? Uma seta, né? Porque ele está agrupando as cores que são iguais. E aqui nesse caso, a gente tem um agrupamento das formas. Então, apesar da gente ter aqui um monte de círculos e quadrados, o nosso cérebro está nos mostrando essa forma aqui, que é a principal, que é formada por quadradinhos, e dentro ele está nos mostrando essa outra forma, que é formada por círculos. Esse é um outro princípio também que é bem interessante na formulação de peças gráficas, tá? E o último princípio, que é o da pregnância da forma. Ele é chamado também da lei da simplicidade, e ele diz que objetos em um ambiente são vistos da forma mais simples possível. E quanto mais simples for essa forma, mais fácil ela é assimilada. Então, se vocês querem passar alguma coisa que tem que ser muito bem assimilada, optem sempre pelas formas mais simples e não pelas complexas. Isso que esse princípio quer dizer para vocês. Se vocês querem, de repente, fazer uma ilustração, um logotipo ou alguma coisa assim, que tem que ser facilmente assimilado, nem que for para a gente quebrar um pouquinho a cabeça, mas é importante fazer forma simples, porque quanto mais simples, mais rápido e mais facilmente as pessoas vão entender a sua mensagem. E é como eu sempre disse para vocês, nossa função é passar mensagens com clareza. Então, nós designers temos que tentar passar essas mensagens sempre da forma mais simples possível, porém da forma mais completa. E esse princípio vem ajudar a gente principalmente nessa parte. E pessoal, para finalizar, eu vou deixar para vocês o principal conceito da Gestalt, que é o conceito da figura fundo. Eu vou até aproximar mais aqui para vocês verem. O conceito de figura fundo ele diz o quê? Destaca-se uma parte da configuração total do estímulo, que é a figura, enquanto uma outra parte recua e é mais amorfa. Isso quer dizer o quê? O nosso cérebro ele tende a enxergar sempre um determinado conjunto de figuras, ele vai enxergar sempre uma que vai se sobressair, enquanto outras vão recuar. Então, no caso aqui, eu até coloquei uma brincadeira para vocês, que é uma ilusão de ótica, que é essa daqui. Algumas pessoas tendem a enxergar um vaso, enquanto outras pessoas tendem a enxergar dois rostos.
E o nosso cérebro, o que que ele faz? Enquanto ele enxerga um vaso, ele não está enxergando os dois rostos. Enquanto ele enxerga os dois rostos, ele não está enxergando o vaso. Esse é o conceito da figura fundo. Uma figura sempre vai sobressair as outras, ela sempre vai se sobressair ao fundo. E isso, pessoal, é muito importante mesmo quando vocês forem fazer seus projetos, principalmente projetos gráficos. Pensem sempre no conceito de figura fundo. O que que vocês querem que tenha destaque, o que que vocês não querem que tenha destaque num primeiro momento, no primeiro olhar. Isso vai ajudar muito, gente, de verdade. Bom, essa foi a aula sobre Gestalt. Eu espero que vocês tenham entendido bem os conceitos e que vocês realmente apliquem isso aos projetos de vocês, tá bom? Muito obrigada por assistirem e até a próxima aula!